Página aberta, programa em parceria União Brasileira de Escritores e Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Nós estamos aqui com mais um escritor que já foi vice-presidente várias vezes da UBE, escritor famoso também, como o Cláudio Viller também. E é uma alegria a gente receber o Fábio Lucas aqui, que também é da Academia Paulista de Letras. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a academia, porque eu tinha um grande amigo lá, que era o Nunes, como é que chama? O Carlos Alberto Nunes. Então, bem-vindo à nossa faculdade aqui, nosso estúdio. E o que você vai nos contar, Fábio? Você tem coisa muito para falar para a gente aí. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade de falar sobre duas entidades que me dizem respeito ao coração: a União Brasileira de Escritores e a Universidade do Vale do Paraíba. São entidades culturais e eu sempre devotei a minha vida à divulgação dos objetos culturais. Fico muito feliz aqui porque tenho, de certa forma, raízes plantadas em São José dos Campos, porque fui muito amigo do Cassiano Ricardo. O Cassiano Ricardo chegou até a dedicar um dos seus poemas a mim. Isso está no seu livro, que eu acho o livro mais feliz da obra dele, que é o Jeremias Sem Chorar. Curiosamente, eu tenho uma grande estima pela obra do Cassiano, principalmente a obra poética, e também a obra de prosa dele. A reflexão sobre a poesia dele é das mais interessantes que existe. Né? E a obra de historiador. Pois então, eu sempre admirei de que, após o falecimento do Cassiano, a obra dele não chegasse ao público, a ponto de haver um desgaste sucessivo da sua projeção na opinião pública brasileira. E sempre combati isso. Eu falava isso a Lourdes, quando ela estava viva, não é? E dizia do meu incômodo de haver divergências em relação a direitos autorais e a obra não poder ser editada. O meu sonho era estimular uma das editoras a fazer em papel Bíblia um volume da poesia do Cassiano Ricardo, e um volume da prosa do Cassiano Ricardo, que compreenderia todo o universo da produção dele. E nessa batalha, Moacir, acontece que logramos, no ano passado, uma vitória. Consegui aproximar os titulares dos direitos autorais e vai sair pela primeira vez uma antologia da poesia do Cassiano Ricardo pela editora Global. E após essa antologia, então, se abre a oportunidade de concretizar aqueles sonhos, de ter novamente a obra dele devolvida ao público. Para você ter uma ideia, eu fui muito amigo da Lourdes e prefaceio o último livro de poemas dela. Não é? É uma obra rara, porque ela faleceu logo depois e não pôde distribuir, mas eu gostaria que o público também conhecesse essa particularidade. Ela, que era socióloga, tinha uma sensibilidade poética muito fina também. E com a convivência com o Cassiano, ela certamente adquiriu habilidade e conhecimento do fazer poético a ponto de fazer um livro notável. Não é? Pois bem, tudo isso me traz recordações muito afetivas de São José, e a ideia de que eu deva frequentar aqui muito para explorar outros recantos culturais e trazer também a contribuição da União Brasileira de Escritores. O Cláudio Viller, assim como eu, o Cláudio Viller, atual presidente da União Brasileira de Escritores, estamos ligados muito à sobrevivência da União Brasileira de Escritores, porque se trata da mais importante entidade de escritores do Brasil, pelo número de associados e pelo número de atuação na cultura brasileira. Se considerarmos o histórico puxado da União Brasileira de Escritores, nós vamos verificar que antes houve a Associação Brasileira de Escritores, a BDE.
Chico Barbosa estava lá. Sim, a BDE conseguiu fazer, em 1945, um congresso de escritores dos mais importantes na história do Brasil, reunindo associados em São Paulo, que constituíram o primeiro protesto organizado contra a ditadura Vargas. Foi o primeiro choque enorme que abalou a ditadura Vargas. 40 anos depois, já na minha presidência, com o nome da União Brasileira dos Escritores, eu organizei o Congresso de Escritores em 1985, que celebrava, 40 anos depois, também o término de uma outra ditadura, que era a ditadura dos militares. E nesse congresso, que foi o mais importante em número de presentes na história do Brasil, nós tivemos 1.200 escritores em São Paulo, ao redor daquele congresso, conseguimos então uma mensagem de tal forma, de repercussão de tal forma longa, que todos os jornais do Brasil falaram do congresso. Eu tenho uma coleta de recortes daquela época, e o presidente Sarney, a primeira vez que falou em público, já empossado na presidência da República, foi no congresso que nós tínhamos organizado, a União Brasileira dos Escritores. Portanto, a União Brasileira dos Escritores está presente em vários meios culturais e várias possibilidades de cultura que o Brasil conquistou. Vou dar exemplos. Quando se discutiu a reforma do ensino brasileiro, e quando o Brasil cindiu em duas propostas, a reforma do ensino era um tipo de reforma, era encampada e batalhada pelo Carlos Lacerda, e outro por um grupo de educadores, como Anísio Teixeira. A UBE pendeu para a fase mais, a frente mais liberal e mais ampla da reforma do ensino. E naquela ocasião, o pronunciamento da UBE e a mobilização da UBE teve grande repercussão no Congresso Nacional e, de certa forma, contemporizou a reforma extremamente reacionária que estava sendo comandada naquela época. Também a UBE participou várias vezes das reformas e das leis que conduziram os direitos autorais. Portanto, toda vez em que o assunto de direito do autor era discutido no Congresso, portanto, a visão profissional do escritor, a União Brasileira dos Escritores fez representar. E, ultimamente, há uma nova lei de direitos autorais. E essa lei castiga principalmente aqueles que fazem pirataria com o livro, fazendo cópias não autorizadas de livros e de capítulos de livros para uso dos estudantes, ou para usos diferentes, ou venda de apostilas, etc. Pois bem, a UBE está intimamente ligada a essa iniciativa de proteção do escritor e do abuso que está se concretizando no Brasil em relação ao direito do autor. No momento, estamos discutindo com o governo do Estado no sentido de se criar uma delegacia do direito autoral. Assim como no governo passado, que do Franco Montoro, se criou a Delegacia de Proteção da Mulher, e foi uma iniciativa de tal forma importante na história do Brasil, que todos os outros estados da federação copiaram, como o próprio Franco Montoro, nas suas memórias, se refere a isso como uma conquista dele. Nós desejamos que o atual governo de São Paulo institua uma delegacia de proteção do direito autoral para até projetar a sua imagem na história do Brasil, porque será a primeira delegacia e que certamente os demais estados irão copiar, porque é necessário que os agentes públicos sejam treinados para lidar com essa matéria delicada que é a fraude ao direito autoral. O Fábio, você saiu melhor do que a encomenda, tá? Eu tenho trazido tanta gente boa aqui e todos eles têm excedido as expectativas. Então, agora tem o Cláudio no programa anterior e você. Então,
a gente começa a ficar, e eu debaixo dos meus 80 anos, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar com pessoas que comungam com os mesmos sentimentos da gente. E eu sempre fui, eu quando jovem, que eu me voltei para... Tive gosto pela literatura, eu fui péssimo aluno, eu não gostava não. Mas eu conheci uma pessoa, que é a minha mulher, e que começava a me chamar ali pela igreja e coisa e tal. E Deus me pegou pelo pé e eu me tornei amigo de dois grandes escritores, dois grandes oradores, que foram o Padre Moraes, que é Antônio de Almeida Moraes Júnior, um dos maiores tribunos da Igreja Católica, e o outro era Frei Henrique Golan Trindade, também que foi arcebispo e tal. E eles diziam assim, você não tem base teológica nem filosófica, você foi um mau aluno, então você precisa queimar etapas. Então você vai fazer uma coisa, tudo que você vir ao seu Amoroso Lima, outro Estão de Ataíde, ou alguém do grupo dele, pega porque é coisa boa. E eu acabei me tornando amigo do Alceu. Sim. Então até eu publiquei as cartas inéditas dele para mim, né? E vou ver se eu tiro uma segunda edição. E tem um livro pronto sobre ele, chama-se Alceu Simplesmente, que é para resgatar a figura do Alceu, que dava aquelas gargalhadas gostosas, não era nada daquele posé que o pessoal pensava. Então, eu o conheci e privei da amizade dele durante algum tempo, porque o Alceu Amoroso Lima foi um símbolo durante muito tempo do crítico literário brasileiro. E eu me ensaiava para ser crítico literário, então contemplava nele uma espécie de imagem a ser seguida. E depois nós tínhamos divergências programáticas, ideológicas, etc. Mas, no fim da vida dele, ele embarcou na ideia de progresso do Brasil, que era a mesma ideia que eu tinha. Ele, então, quando veio o golpe militar, ele se tornou o mais importante opositor do golpe militar na imprensa brasileira, porque era o único também que podia escrever sem ninguém tocava no censura. Alceu, né? O nome dele era de tal forma majestoso na cultura brasileira e internacional que não ousavam silenciá-lo, porque seria afrontar com poderes internacionais muito grandes. Vou cortando agora porque nós vamos passar para o segundo bloco e vamos voltar com isso aí, que tem tanta coisa gostosa para ouvir. Participar constantemente das atividades culturais de nossa região é um dos papéis que a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, realiza há alguns anos, levando até você muita informação e mostrando o que há de melhor nos eventos regionais. Estamos no segundo bloco da entrevista do programa Página Aberta. Estamos tendo a alegria de contar com a presença do escritor Fábio Lucas. E eu tinha esquecido da frase do Eclesiastes, né, que eu acho que é muito sábia. E por acaso eu estava vendo um livro do Murilo Mendes e disse, tem um outro do Eclesiastes, esse é o Eclesiastes 3, que diz que tem tempo para tudo. E tem uma frase do Eclesiastes assim, cuidado, meu filho, fazer livros é um trabalho sem fim. Tá vendo? Mas conta pra gente, então você estava falando do Alceu, né? Do Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Né? Ele, então, encarnou durante um tempo, na imprensa brasileira, o núcleo da resistência ao militarismo. E eu me lembro que, nessa ocasião, eu tinha vindo ao Brasil e fui incluído numa comissão encarregada de
votar um prêmio do Distrito Federal, um prêmio literário. E logo me veio a lembrança o nome dele. É claro que as resistências foram muito grandes, ainda mais se era o núcleo do poder no Distrito Federal. Mas, através da boa vontade de alguns escritores, conseguimos votar em Tristão de Ataíde. E naquela ocasião, me encarregaram-me de comunicar a ele a vitória. Eu disse a ele que eu solicitava que ele fosse a Brasília, porque a personalidade dele nos daria força. Ele falou, bom, mas eu preciso também de uma outra passagem para minha mulher, porque ele não viajava sem a mulher. Então, comunicamos isso à diretoria do Congresso com a seguinte observação: se não houvesse verba, nós nos cotizaríamos, mas traríamos o Tristão de Ataíde. Mas não foi necessário. Ele foi lá e fez uma das mais ousadas e contundentes defesas da democracia e contra a censura. Foi de tal forma enfático o pronunciamento dele, que quando terminou o Congresso, houve duas consequências. O rapaz que me convidou perdeu o emprego e eu nunca mais fui cogitado. Eu me lembro que o Alceu, ele recebeu um telefonema do presidente Castelo Branco. Doutor Alceu, quem fala aqui é Castelo Branco. Ele falou assim, eu não gosto de piadinhas, não sou homem de ouvir lorotas. O senhor não me aborreça. Vem com gracinhas, como é que o presidente vai falar comigo? Doutor Alceu, quem está falando é Castelo Branco. Presidente, eu quero fazer um pedido ao senhor. Ele viu que devia ser o homem mesmo. O senhor é um perigo para nós. O senhor acaba derrubando o governo, porque o senhor tem... É muita gente que pensa como o senhor e não tem voz. E o senhor tem sido essa voz, né? E daí ele conversou e coisa e tal, ele deu as razões dele e tal. Nas cartas entre nós dois, diz Homero que o Moacir, jovem ainda, fazia perguntas ingênuas e impertinentes ao mestre, e ele, com todo fair play, ele respondia. Um caso que ficou, está bem claro lá, quando o Getúlio foi eleito, está lembrado, em 1950, até meu irmão depois foi assessor dele e tal. Mas eu não votei no Getúlio, eu votei no brigadeiro Eduardo Gomes. Mas quando o Getúlio ganhou a eleição, e foi uma eleição limpa e tal, eu fiquei danado com o Carlos Lacerda, porque ele começou a escrever na tribuna para que o homem não tomasse posse. Havia... Daí eu escrevi ao Alceu, eu sei que o senhor que é padrinho dele, dá um jeito nesse camarada, porque ele... Tem uma das cartas dele que diz assim, Moacir, falei com o Carlos, prometeu-me não tocar mais no assunto, mas você sabe como ele é, né? Então é um negócio histórico que ficou, né? E ele acabou, na semana seguinte ele começou a escrever sobre Semana Santa, que era a Semana Santa, começou a primeira coisa, foi falando sobre São Pedro. Então, isso é um detalhe. Eu quero ouvir mais de você mesmo. Não, mas... Agora você vai me falar um pouco, porque nós já ouvimos do Cláudio, e a coisa que me agradou extremamente é esse anseio dele coincidir com o da gente, de nós nos unirmos, né? Agora eu queria lembrar um pouco, você é acadêmico da Academia Paulista de Letras, Paulista né? de Letras, E eu disse a você que eu fui amigo de Carlos Alberto Nunes. Pois então, Carlos Alberto Nunes... ele simboliza para nós um dos homens chaves na história da tradução, e principalmente da tradução de poesia, que é a mais difícil. Alguns autores acham que é até impossível traduzir. É traditore, né? Traduzir um poema. Mas, de qualquer forma, se não fosse a tradução, nós não teríamos jamais a possibilidade, aqueles que não sabem inglês, por exemplo, de ter acesso ao Shakespeare. E aqueles que não sabem grego não teriam jamais conhecido Homero. Então, o que não sabe latim não teria convivência com Virgílio. O italiano ficaria, aquele que não conhecesse italiano ficaria sem o Dante. De qualquer forma, bem ou mal, a tradução dá acesso, pelo menos à sombra
da imagem daqueles grandes cultores da poesia e aqueles que fabricaram a cultura universal. Não é? Então, eu acho que ele é um dos patronos dessa atividade, que é trazer grandes nomes para a expressão em língua portuguesa. Na Academia Paulista de Letras, eu até uma vez imaginei pudesse fazer uma espécie de exposição sobre os tradutores, porque além dele, nós temos o Péricles Eugênio da Silva Ramos, que também fez traduções magníficas, principalmente do inglês. Ele é de do Loreno, Shakespeare. Péricles. Pois é. E além do Visioli, Paulo Visioli, que é um dos tradutores, que era, né, ele faleceu recentemente, um dos tradutores mais felizes também e um dos conhecedores da literatura inglesa, em língua inglesa, tanto a inglesa quanto a americana. Então, essas pessoas estão estrategicamente situadas entre o berço do Brasil e a fala com outros berços da literatura. Portanto, é a intercomunicação, são as pessoas que promovem ao homem brasileiro o acesso aos grandes autores. Têm que ser respeitados, porque nos ajudam a ter uma visão mais ampla do que é a literatura, não é? E a figura do Carlos Alberto, eu conheci, depois eu disse que eu conheci em Caçapava, e ficamos amigos, mas amigos mesmo, de ele dizer, mas os meus livros estão à sua disposição, o livro que corre para lá, para cá, não tem bicho, é bom, né? Ficam sempre usados e tal. E no fim eu acabei ficando com o volume do Facundo, que era dele, e no fim o Carlos Alberto morreu e eu não devolvi. E acompanhei toda a tradução do Shakespeare, ele mandava datilografado, depois ele só dizia, faça as correções num papel à parte. Deixe que eu... Porque às vezes ele não concordava, lógico. Ele diz lá na tradução de Shakespeare que o Jerônimo de Aquino foi um grande mestre e tal, ajudou muito nas traduções, mas que infelizmente algumas vezes ele discordou do mestre e deixou a dele e não pegou a do Jerônimo. Então, se tiver alguma falha é minha, não é do professor Jerônimo de Aquino, né? Então o Carlos Alberto ficou assim. Até eu vou falar com o Cláudio Jordano, ele gosta de fazer correspondência, como eu tenho correspondência do Alceu, tenho correspondência do Carlos Alberto Nunes, correspondência do Homero Senna, quase toda semana. O Homero Senna foi um grande divulgador e organizador da literatura. Através de Sabadores. Ele sabia entrevistar as pessoas, porque ele conhecia a obra das pessoas. A República das Letras do Homero. Pois então, o Paulo Nubel ele faz um edital inteirinho do jornal sobre a República das Letras. Que nós fomos, a Universidade do Vale do Paraíba, eu intermediei com o Enio Silveira, que ainda estava vivo naquele tempo, a terceira edição da República das Letras. Pois aí. Retomando a ideia do Cláudio Willer, seria interessante a sua, que a gente promovesse um encontro de escritores do Vale do Paraíba aqui, por exemplo, juntamente com a UBE, porque traríamos nós algumas pessoas, ou conferencistas, ou debatedores, e formaríamos essa junção, porque o grande problema do escritor no Brasil, seja em São Paulo, seja em qualquer outra unidade do Brasil, é o isolamento. Porque hoje a indústria cultural, ela não dá espaço para o escritor. Eu comentava com o Cláudio, quando viajávamos para cá, que a fase aurática da literatura passou. Então, a literatura está sendo desmerecida pelos meios de comunicação da massa, que tem um objetivo econômico imediato e só cuidam dos produtos que tenham um grande rendimento mercadológico. E a globalização e tal, né? Infelizmente ou felizmente, para que todos possam apreciar esse programa, ele chegou ao término. Muito obrigado, Fábio, e vamos contar com você, com o Cláudio, outras vezes aqui, sem dúvida. Pois é, eu agradeço muito essa presença aqui. Pode e conversar. Fico sonhando com essa reunião de escritores, mais uma vez, em São José dos Campos.